O plano de José Otacílio de Saboia Ribeiro, inscrito no concurso do Plano Piloto na nova capital do Brasil, sob o número 7, apesar de não ter se classificado entre os finalistas, possui um desenho urbanístico interessante, baseado em diferentes tipos de traçados. O plano de Saboia desenvolve-se a partir de uma sobreposição de escalas. A maior delas é a territorial, determinada pelo lago, uma pré-existência do território que possui uma relação de distanciamento com o plano. A transição da escala territorial para uma escala mais urbana se dá através da articulação de dois eixos. O primeiro, territorial, é claramente uma rodovia que, ao encontrar-se com o eixo urbano, sofre um rebaixamento de escala. A utilização desses dois eixos traz à proposta uma axialidade evidente. O eixo urbano termina conformando um perímetro que determina a centralidade do projeto, distanciando-o da geometria do lago. Também é nesse eixo que está localizado o centro administrativo, que se estrutura através do desenho chamado pata de ganso. Esse eixo focal traz monumentalidade ao desenho de implantação da cidade, além de estabelecer relações de hierarquia entre os prédios públicos. Ao redor do centro administrativo, existe uma área residencial destinada aos trabalhadores do eixo, diferenciada dele morfologicamente pelo traçado orgânico, pitoresco, que lembra a discussão de Camilo City e as cidades-jardins de Ebenezer Howard. A articulação entre a escala urbana e a residencial se dá através de diversos pontos distribuídos no entorno do eixo. A leste do perímetro gerado pelo centro cívico, na direção do lago, Saboia previu um traçado urbano em forma de quadrícula, como forma de expansão da cidade. A quadrícula é uma malha territorial sem uma referência arquitetônica, que acabou estratificando a cidade, pois determinou a área de moradia da população em geral. Pode-se notar 3 escalas nítidas em implantação, cada uma delas com um desenho diferente, que tem como base a pata de ganso, o pitoresco e a quadrícula. Veremos a seguir cada uma delas detalhadamente. Primeiramente, faremos um rebaixamento de escala com enfoque no centro administrativo e, para mostrarmos a referenciação de Otacílio, faremos estudo de outras cidades que remetem a Brasília do Plano 7. O Plano de Chicago, elaborado em 1909 pelo arquiteto Burnham, usou fórmulas para embelezar a cidade através de 2 conceitos de composições urbanas, a Roma de Sisto V e a Paris de Haussmann. Burnham inseriu no traçado retilíneo ortogonal de Chicago avenidas diagonais, largas e arborizadas que, além de valorizarem os cenários perspectivados, diminuem o percurso até os pontos focais. Nas convergências das avenidas localizam-se os centros cívicos, instituições governamentais, museus e bibliotecas localizadas em uma perspectiva monumental que procurava subordinar o sistema de vias a espaço de poder.
Na imagem mostrada, percebemos claramente a perspectiva criada. E nessa imagem atual de Chicago, podemos ver a evolução desse centro administrativo. Outra cidade de importante referência para Otacílio é Washington de Lefan, que também recaiu sobre o plano radial concêntrico, muito utilizado no Renascimento e Barroco como elemento-chave nos projetos das cidades. Lefan elabora o projeto da nova cidade de Washington, procurando subordinar todos os pontos da cidade em dois locais: o Capitólio e o Palácio Presidencial, conhecida hoje como Casa Branca. Com esse objetivo, ele estabelece uma divisão regular, com vias que se cortam em ângulo reto e outras em diagonais, que vão na direção de cada praça principal criada. Assim, ele rompe a uniformidade geral das vias ligando todas as partes da cidade, diminui a distância entre praças e ainda cria a perspectiva ideal para torná-las visíveis. Com base nessas duas referências, podemos entender melhor a elaboração do centro administrativo de Otacílio para Brasília. Ele utiliza a mesma divisão regular, com vias ortogonais e diagonais, conhecida como malha pata de ganso, para que assim elas possam criar pontos focais e praças que se abrem para perspectivas monumentais. Os edifícios governamentais, museus e teatros estariam localizados nas quadras do centro, que tem como base estrutural o grande eixo urbano e a rodovia que passa pelas avenidas. Esse eixo e centro administrativo possui limites nas extremidades do plano e delimita, assim, o perímetro do projeto. A composição de todas essas vias, pontos focais e o eixo urbano é o que configura todo o centro administrativo. Nele há uma continuidade de desenho nas bordas que veremos a seguir. Rodeando a zona central, de traçado ortogonal, estariam os bairros residenciais, com uma grande diferenciação morfológica e um desenho mais orgânico. Apesar da topografia do terreno ser aparentemente plana, o autor faz uma diferenciação morfológica associando uma sinuosidade à ideia de comunidade. Os bairros residenciais seriam divididos em apartamentos-jardins e freguesias, neighborhood units, como classificou Saboia Ribeiro, para o desenvolvimento do espírito de comunidade e da proteção da vida familiar. Eles seriam permeados por serviços como comércio, escolas e centros esportivos. O desenho incorpora também um conjunto de praças que distribuem os serviços e conectam os pontos do tecido orgânico. Dessa forma, cria vários pontos ao redor do eixo administrativo, estruturando assim uma mudança de escala, de monumental para residencial. O desenho se assemelha aos princípios colocados por Camilo Sitti, que tratava a cidade como uma obra de arte. Um dos principais conceitos utilizados por ele é a noção de pitoresco, de paisagem natural, valorizando a assimetria, a irregularidade, a espontaneidade e a perspectiva. Para Sitti, o modelo progressista de ruas retas causa monotonia e não valoriza a beleza e a espontaneidade. O traçado simples, claro e informal, distanciando-se de configurações geométricas rigorosas, segue o pensamento de Sitti, revelando um traçado próprio à escala humana, com referências às cidades medievais, que eram mais próximas ao campo, em oposição a elementos da cidade industrial. Entre o centro e o rio Paranoá, situa-se uma área de quadrículas, isto é, uma malha regular ortogonal, homogênea e igualitária, formando uma espécie de xadrez, que a princípio parece não ter nenhum papel definido, mas seria uma parte da cidade
preenchida durante uma possível expansão. O desenho se assemelha ao de Cerdà, de Barcelona. Porém, as linhas ortogonais não são interseccionadas por eixos axiais. A área é interceptada em apenas um momento, pela continuação de um dos eixos do plano que conecta o centro a uma área peninsular, onde o desenho volta a ser orgânico. Esse desenho também é encontrado nas cidades do Oeste Paulista, como Bauru, São José do Rio Preto e Cafelândia, onde foi implantado devido à rapidez e facilidade de implantação deste método. Assim como nessas cidades, em Brasília, o desenho seria implantado de forma que o arruamento partisse do limite do rio perpendicularmente em direção às terras mais altas. Porém, em Brasília quase não se nota esse desnível. A grelha utilizada por José Otacílio é a maneira mais racional de retalhar uma porção de território destinada a uma cidade e possibilita uma maior exploração do território estruturado pelas redes de mobilidade. Consequentemente, é o que melhor atende à necessidade de compactação da cidade, no caso de sua expansão. É um traçado que reúne vantagens de ordem circulatória, construtiva e econômica. No desenho de José Otacílio, não foi possível identificar a escala utilizada. Porém, assim como nos exemplos citados anteriormente, nota-se uma padronização das dimensões das quadras. A trama ortogonal é a melhor maneira de lotear sem uma referência arquitetônica. É um traçado já definido que permite que a ocupação se dê de variadas formas, portanto é flexível e pode se adaptar às necessidades que podem surgir com o crescimento de Brasília. Supõe-se que essa área seria destinada à população em geral da cidade, provavelmente a menos favorecida financeiramente, caracterizando assim o plano como um desenho de periferização e estratificação da sociedade.